Boa noite, meus irmãos. É um privilégio, uma alegria estar novamente com os irmãos, rever os irmãos, né? Nós que ficamos lá na congregação, às vezes não temos tantas oportunidades de rever os irmãos, mas é um privilégio, é sempre muito bom estar no meio do povo de Deus, é sempre muito bom estar no meio dos crentes, né? É sempre muito bom louvar a Deus. A Pamela ficou em casa, ela está com contrações, mas eu creio que são aquelas contrações de treinamento, eu não entendo muito isso, mas ela falou que está de 50 em 50 minutos, então está em paz, eu acho que não é para agora, não. Continue orando, a previsão do parto é dia 10, dia 15 de dezembro, então estamos na reta final, né? Então, assim, ore por nós. O desejo dela é ter um parto normal dessa vez, a médica dela quer uma cesariana, mas ela gostaria muito de um parto normal. Então, Deus está no controle, como sempre esteve no controle, mas continue orando por nós. E é uma alegria, meus irmãos. Eu deixo um abraço dela também aos irmãos. É muito bom estar com vocês. Nós estamos chegando agora do acampamento lá na Vila Real, passamos um final de semana numa chácara em Itatiba. E ficamos ali o final de semana inteiro e saímos de lá, agora era 4 e pouco da tarde, viemos para cá. E foi uma bênção. É muito bom ficar com um crente o final de semana inteiro. E lá nós falamos sobre um monte de coisa, falamos sobre carro, falamos sobre economia, falamos sobre família, falamos sobre filhos, falamos sobre Bíblia e falamos sobre Jesus. E às vezes as pessoas falam para nós crentes, mas vocês não param de falar de Jesus? Vocês têm uma mania de falar de Jesus? Para vocês tudo é Jesus, tudo é Jesus. É Jesus o dia inteiro, é Jesus no café, é Jesus no almoço, no jantar, sempre Jesus. E o crente fala, é porque você não sabe quem é Jesus. Porque a hora que você entender quem é Jesus, você vai querer falar de Jesus, você vai querer falar dele o tempo todo. E ali nós tivemos a oportunidade de falar sobre tantas coisas, e principalmente falar de Jesus. E foi um final de semana abençoado, e foi realmente uma bênção estar com os irmãos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. É um texto muito curto, mas eu creio que bem conhecido dos irmãos. João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Eu farei a leitura, vamos ouvir a palavra de Deus mesmo assentados, mas com a mesma reverência. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Meus irmãos, a hora que você entende quem é Jesus, a hora que o crente entende quem é Jesus, a hora que aquela pessoa que tem contato com o Evangelho, e ela percebe quem é Jesus, não tem como essa pessoa continuar sendo a mesma. Não tem como ela continuar tendo os mesmos assuntos, as mesmas atitudes. Não tem como, não tem como. A hora que ela percebe quem é Jesus. E João começa o seu evangelho justamente apresentando quem é Jesus. Ele começa falando quem é o Verbo, e um pouquinho mais adiante ele vai falar que esse Verbo é Jesus. E ele fala sobre o Verbo divino, o Verbo que se encarnou. E ele começa o seu evangelho, trazendo de forma detalhada quem é o Verbo, quem é Jesus. E eu queria que essa noite você relembrasse quem é Jesus. Quem é Jesus na sua vida, quem é Jesus para você. Você realmente conhece Jesus da forma que o Evangelho te apresenta Jesus, não da forma que as pessoas apresentam Jesus, mas da forma que a palavra de Deus, da forma que João apresenta Jesus. Você conhece Jesus dessa forma? E João começa dizendo, no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Em algumas traduções está no princípio era a palavra. No princípio era a palavra, por conta da palavra em grego aqui, que seria o Logos. E muitas pessoas achavam que quando João escrevia o seu evangelho, ele queria escrever para os gregos da época. João queria falar para os gregos, e o seu objetivo era evangelizar os gregos, os helenistas, os de fala grega. João tinha como objetivo falar para eles
Mas, meus irmãos, quando João começa falando, no princípio era o verbo, você lembra de alguma coisa quando você vê essa expressão, no princípio? Quando nós vemos no princípio, nós lembramos justamente de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando João começa o seu evangelho falando, no princípio era o verbo, no princípio era o logos, no princípio era a palavra, o foco de João não é falar para os gregos, mas o foco de João é falar para os judeus. É falar para os judeus. Aquele mesmo que no princípio criou tudo. É sobre esse que eu quero falar, é sobre esse que eu quero apresentar para vocês, é sobre esse verbo divino que eu quero falar para vocês, logo no começo do evangelho, no princípio. E às vezes as pessoas falam que, talvez aqui João esteja se referindo à criação, mas a palavra, ela quer dizer no princípio de tudo. Não é apenas na criação do mundo, não é no princípio, no dia 1, no dia 0 do mundo. Quando João escreve no princípio, ele quer falar no começo de tudo, na eternidade. No começo de tudo era o verbo. No começo de tudo existia o verbo. Existia aquele que realmente fazia, aquele que falava e acontecia, que foi o mesmo que falou e aconteceu em Gênesis 1. Haja luz, separe as águas e a terra. Através da sua palavra, o Senhor Deus criou tudo. E João, ele quer lembrar as pessoas, ele quer remeter você a esse Deus. No princípio, logo no princípio de tudo, antes de que o mundo existisse, era o verbo. Era o verbo. Aquele que faz, aquele que age. O responsável por transformar, por criar, por andar, por movimentar. E João fala que o verbo estava com Deus. No princípio, antes da criação do mundo, no princípio de tudo, esse verbo divino, ele já estava com Deus. Isso nos ajuda a rebater algumas teorias que dizem que Jesus foi criado por Deus, mas João fala de forma clara, no princípio de tudo. No princípio, lá na eternidade, que nós não temos, às vezes, a noção, o entendimento correto disso. E ele fala, no princípio, o verbo já estava com Deus. Jesus não foi criado por Deus, não é criatura de Deus, porque Jesus já estava com Deus quando tudo se inicia, quando tudo acontece. No princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus era Deus logo no princípio e estava com Deus, e ele era o próprio Deus. João, ele começa deixando claro para os seus ouvintes, para os judeus, que ele vai falar sobre o verbo encarnado, ele vai falar sobre o próprio Deus que se encarna. É sobre essa pessoa que João quer apresentar no seu evangelho. Todos nós conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e toda criança conhece, nós conhecemos de cor. E João fala, é sobre essa pessoa que eu quero falar, é sobre esse verbo que eu quero apresentar para vocês nessas páginas. E João, logo no final do seu evangelho, ele começa a falar que Jesus fez muitas e muitas outras coisas, mas o que ele registrou aqui é para que nós crescêssemos, é o suficiente para que vocês creiam no verbo que já estava desde o princípio, desde o começo de tudo, desde a eternidade, com Deus. E o verbo que era Deus. Meus irmãos, aqui nós temos, por vezes, algumas seitas, e algumas traduções heréticas. Aliás, quando surgiu o interesse por pesquisar um texto desse, é você perceber quantas pessoas têm falado heresias. Algumas traduções trazem no verso 1 que o verbo era um Deus com letra minúscula. Fala que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, como se o verbo fosse um Deus menor. Essa tradução, ela traz essa questão de um Deus menor, porque ela simplesmente alega que essa palavra no grego não tem um artigo definido. E ele traduz a palavra no grego como
O fato de não ter artigo definido traduz como um. Mas o interessante é que essa mesma tradução, que é a tradução do Novo Mundo, que os Testemunhos de Jeová usam, essa mesma tradução, em outras passagens que lhes interessam, eles traduzem Deus com letra maiúscula, na mesma construção gramatical, na mesma ausência daquela partícula. É interessante, por que de repente, em alguns casos traduz como Deus minúsculo e em outros casos como Deus maiúsculo? A questão é, quais são os interesses? O que você quer provar? E, meus irmãos, o nosso interesse não é provar nada, mas o nosso interesse é entender a verdade e buscar a verdade de Deus, e a verdade de Deus diz que o Verbo era Deus. Isso não pode ter dúvida nas nossas vidas. O crente ele precisa entender que o Verbo ele sempre existiu, e o Verbo ele é o próprio Deus, e quando nós começamos a entender quem era o Verbo, qual era esse Verbo encarnado e o que ele era, isso começa a mudar a vida do crente. Isso começa a mudar a atitude, a vida de adoração. Começa a mudar a vida de louvor do crente. Quando nós compreendemos com João quem era o Verbo. E João fala, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João fala que o Verbo estava com Deus e ele foi o responsável por toda a criação. Portanto, o Verbo não pode ser algo criado. Se ele é o responsável por toda a criação, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, através dele. Foi através de Cristo que tudo foi criado, que tudo foi formado. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, João começa apresentando aos judeus e começa apresentando a nós que Jesus ele era o próprio Deus, que o próprio Verbo que se encarnou era nada mais nada menos que o próprio Deus Criador, o próprio Deus que criou tudo. Ele era o Verbo na figura do Filho que se encarna. Ele era o próprio Deus, ele estava presente em tudo, e ele era necessário, absolutamente necessário para que tudo acontecesse, e para que tudo viesse a existir. João fala, ei, eu quero falar para vocês isso. O fato de vocês judeus entenderem isso, faz toda a diferença na sua vida, faz toda a diferença na compreensão. O verso 4 diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Meus irmãos, João apresenta o Verbo divino como sendo o Criador de todas as coisas. E como o Verbo divino sendo o possuidor da vida. Aí você fala, Fabiana, mas isso é fácil entender, porque se realmente ele era o Criador de tudo, ele tinha vida para dar. Mas aqui João quer dizer, não apenas a vida física, não apenas a vida biológica, mas o Verbo divino, ele era o responsável pela vida espiritual. Aqui a palavra do grego é zoé e não bios. Bios é ligado à vida física, à vida biológica, e zoé é ligado à vida espiritual. E João começa a apresentar, sabe esse verbo que eu tenho apresentado? Esse verbo, na verdade, ele é a fonte da vida. A vida que foi perdida lá no Jardim do Éden. Esse verbo encarnado, ele vem consigo, e ele é a fonte da vida. Ele tem consigo a fonte da vida. A vida espiritual, aquela vida que liga você novamente ao Pai, é esse verbo que traz. É esse verbo que te possibilita. Ele é a fonte da vida. Ele que é o único capaz de abrir os nossos olhos. Ele que é o único capaz de pegar nós que estávamos mortos em delitos e pecados, em Efésios 2, e falar, agora eu te dou vida. Só pode dar vida quem tem vida. Aquele que está morto não pode gerar vida para quem está morto. O morto continua morto, mas pode gerar vida. Aquele que é o possuidor, aquele que é a própria vida em si, e João fala, é sobre esse que eu quero falar com vocês. É esse verbo, é esse Jesus que eu quero apresentar para vocês. Ele é a fonte da vida, é Ele quem vivifica, é Ele quem transforma, é Ele quem abre os olhos, é Ele quem nos liberta. Somente quem tem vida, meus irmãos, pode dar vida.
Por isso que nós falamos tanto de Jesus, porque nós compreendemos que Ele é a fonte da vida, que um dia nos deu vida. Meus irmãos, por isso que nós queremos falar tanto desse Jesus. Somente Ele é a fonte da vida. Os médicos tentam, de repente, recriar, trazer a vida, e toda aquela teoria de congelar as pessoas para trazer a vida novamente. Eu não duvido que, de repente, um dia a medicina possa chegar a uma tecnologia dessa, né? Já está chegando próximo aí com alguns experimentos com animais e tudo mais. Eu não duvido que a ciência possa recriar um dia o ser humano, colocar impulsos elétricos no cérebro, um coração bombeando sangue, um líquido parecido com sangue, e de repente ele até consiga aí algo parecido com Frankenstein, mas ele não é capaz de colocar no ser humano a vida que o Senhor Jesus tem. Ele não é capaz de abrir os olhos espirituais, ele não é capaz de dar a verdadeira vida, a vida que garante a vida eterna. Nenhuma ciência é capaz, nenhum homem é capaz, nem se você tiver muita vontade, nem se você tiver muito dinheiro. Você não é capaz, e João fala, eu conheço alguém, e eu vou apresentar alguém que tem toda essa vida. Ele é a fonte da vida, ele é a fonte da vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Meus irmãos, Jesus, ele é a única vida capaz de nos tirar a cegueira da incredulidade. Ele é o único capaz de abrir os nossos olhos para percebermos que existe um Deus, para percebermos que existe um Deus ao qual nós devemos adorar, e nós devemos realmente nos reunir como congregação e prestar culto de louvor e adoração, porque Ele é o único merecedor. Isso faz sentido para nós, porque nós tivemos os nossos olhos abertos pela graça de Deus. Se você está aqui com alegria no seu coração, de cantar essas músicas, é porque um dia a vida chegou até você. Pela graça de Deus você foi salvo, e seus olhos foram abertos, e a luz dissipou as trevas que estavam na sua vida. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. Por que você às vezes prega, e você explica de um jeito, e você explica do outro jeito, e você manda o pastor explicar, e você manda um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos, e o cara não vê. Às vezes quando chega no Nicodemos é o limite, né? Não, mas tem muitos pregadores bons na internet, meus irmãos. E o cara não vê, ele não enxerga. Meus irmãos, porque o que faz ele enxergar não é você abrindo os olhos, é a luz dissipando as trevas. E essa luz, ela está somente em Cristo. Por isso que é tão importante, por isso que é tão essencial a igreja cristã pregar Jesus Cristo. Porque se a igreja não pregar Jesus Cristo e você não entender quem é Cristo, meus irmãos, aqui vira uma reunião de autoajuda. E você fala, não, seja bonzinho com o seu amiguinho do lado, e dê um abracinho nele agora, e dê um beijinho. Eu não vou fazer isso, fiquem em paz. Mas vira uma sessão de autoajuda. E as pessoas, às vezes, procuram o Evangelho e gostam do Evangelho e se tornam amigos do Evangelho, porque o Evangelho é gostoso, sim. Meus queridos, é gostoso você vir à igreja. As pessoas te tratam com carinho. Eu recebi um monte de abraço ali, quando eu cheguei. É gostoso. As pessoas, às vezes, te respeitam. Né? As pessoas te chamam para almoçar em casa, as pessoas querem fazer churrasco com você. Meus irmãos, é legal esse negócio de crente. Realmente essa vida de crente é um barato. É super gostoso. Mas se você estiver na igreja buscando somente isso, você vai ter isso. Mas você perde o melhor. Você perde aquilo que o Senhor Deus fez. Você perde aquilo que o Verbo fez. Você perde a iluminação que o Verbo pode trazer à sua vida, que Jesus pode trazer à sua vida. Você perde tudo isso. Quantas pessoas andaram com Jesus naquela multiplicação dos pães e dos peixes, e estiveram com Jesus e participaram dos pães e dos peixes, porque estavam interessadas. Quem não estaria interessado? Se a gente colocasse aqui almoço grátis, certamente muitos de nós passaríamos ali só para pegar um almoço grátis. Aqueles que queriam estar com Jesus comendo almoço grátis, comeram almoço grátis. Mas aqueles que entenderam a palavra, aqueles que enxergaram a luz e perceberam o poder que a luz faz nas trevas, meus irmãos, esses receberam coisa muito maior. Esses receberam algo impressionante. E eu sei que um dia você recebeu isso. Eu sei que um dia essa luz, ela chegou até nós.
não por merecimento, mas de forma graciosa, de forma bondosa. E nós começamos a perceber que fala João, é claro, eu entendo o verbo, que antes eu não entendia, eu achava que verbo é esse? Será que é um verbo intransitivo? Eu não sei, o pessoal do Enem aí, eu não sei que verbo é esse, mas agora João, agora eu entendo. Eu entendo o que é esse verbo que você está dizendo. Eu entendo que ele no princípio era o verbo, e que ele estava com Deus, e que esse verbo era o próprio Deus. O próprio Deus que se fez carne, que foi o responsável por toda a criação, e sem ele nada do que foi feito teria realmente acontecido. Eu entendo agora que esse verbo, que esse Jesus, ele é a própria vida, e é a vida que eu preciso. Você conseguiria se imaginar não sendo crente? Você conseguiria imaginar não tendo conhecimento dessa vida, não tendo essa vida? Eu não conseguiria. E você fala, João, agora eu entendo que ele era a própria fonte da vida, ele era a própria vida, e ele era a própria luz. E o verso 5 diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João, ele fala, essa luz, ela faz toda a diferença nas trevas. E essas trevas não prevaleceram. Aqui o tempo verbal em que é escrito essa palavra prevalecer, ele é um tempo presente. Sabe o que quer dizer o tempo presente na linguagem original? É que isso não aconteceu, não acontece, jamais acontecerá. Isso é para sempre assim. Será sempre assim. A luz sempre resplandecerá nas trevas. Isso é para todo sempre. É dessa forma que Deus fez. É dessa forma que Deus decreta. É dessa forma que Ele age. E é dessa forma que nós percebemos também, quando você chega à igreja e você acende uma lâmpada. Pode estar escuro, pode ser aquela noite mais escura. Você pode tampar as janelas todas. Meu irmão, a hora que você acende a luz, não dá 1/1000 de segundo para que tudo esteja claro. A luz, ela resplandece nas trevas. E será assim, e é dessa forma que Deus fez. A luz de Deus, ela sempre resplandecerá nas trevas. Meus irmãos, e foi dado a nós esse conhecimento. Você conhece já o verbo, você já estudou sobre o verbo, e você tem a compreensão do que é o verbo. E você começa a perceber que fala, Senhor, como isso muda a minha vida. Como a minha compreensão do que o Senhor fez, do que o Senhor é. O Senhor sendo o próprio Deus, o Senhor deixa a sua glória, você deixa a sua glória, o Senhor deixa a glória e desce, e se encarna, e se faz presente e anda no meio dos homens, para representar a humanidade. O Deus 100% Deus, e o Deus 100% homem, anda por essa terra, e Ele morre por nós. O único justo a morrer sem condenação. Meus irmãos, você percebe o que Deus fez por nós? Você percebe qual que é a força de você entender que o verbo era o próprio Deus? E o Deus que tem toda a majestade, toda a glória, todo o poder, que nada pode ir contra a sua vontade, aquele que tem a palavra final, a autoridade final, aquele que tem a palavra poderosa, que manda fazer e faz. Haja luz e tem luz, apaga e apaga. Esse Deus simplesmente ele fala, eu me encarno, por amor à minha própria criação. Irmãos, quando Gênesis 3 fala sobre a queda, ali você fala, agora deu ruim, não tem mais jeito. O que o homem poderia fazer para consertar aquilo que ele fez de errado? O que o homem poderia fazer para remendar aquilo que ele fez? E Deus fala. Na verdade, o homem nem questionou isso, mas Deus fala, eu trarei a solução. Quando a gente olha aqui o verbo se encarnando e as pessoas falam, agora começou a época da graça. Agora com o verbo encarnado com Jesus, estamos debaixo da graça. Meus irmãos, nós estamos debaixo da graça, desde Gênesis 3,15. Quando o Senhor fala que Ele enviaria do descendente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e Deus fala, eu trago a solução. Eu trago a solução, e o verbo encarnado, Jesus Cristo, é a solução de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe qual foi a sua ação até agora,
E parece que até agora nós não fizemos nada, porque realmente, o que um morto é capaz de fazer? O que um morto em delitos e pecados é capaz de fazer? O que nós vemos de Gênesis, durante toda a Bíblia, ação de Deus. Deus agindo, Deus atuando, Deus se encarnando, Deus se revelando, Deus se mostrando, Deus deixando a sua glória, Deus abrindo mão da sua glória, abrindo mão de ser servido, por amor à sua criação. Aí você fala, Fabiano, mas Deus não poderia de repente ali em Gênesis falar, vamos parar com esse negócio, não deu certo, o homem pecou, não gostei, vamos destruir tudo. Poderia, realmente poderia, mas meus irmãos, Deus ele já tinha o seu plano, e Deus decidiu nos amar, Ele tomou essa decisão, não porque viu em nós algo bom, não porque imaginou que a igreja de Presbiteriano de Jundiaí um dia seria uma igreja impressionante, uma igreja fiel, mas o Senhor toma a decisão de nos amar, e por graça, Ele traça todo o plano da salvação, todo o caminho, toda a rota de fuga, todo aquele plano de emergência, o próprio Deus traça, é Ele quem faz, e Ele manda o verbo, e o verbo se encarna, e o verbo Ele anda com nós. Você percebe como que isso muda as nossas vidas? Você percebe que quando o crente ele entende o que Deus fez por nós, e quem era Jesus, Jesus não era apenas um homem bom, não era um grande filósofo, não foi o maior dos profetas, mas Jesus era o próprio Deus, esse Deus grandioso que criou tudo. E Ele faz tudo isso por amor ao seu povo, um povo que não merece, um povo que pelo contrário, merecia o inferno se fosse por merecimento. Mas Deus faz isso por graça e misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. O Senhor faz tudo isso, e Ele abre os nossos olhos. Você percebe o que isso muda na sua vida? Você percebe o que isso muda na vida do crente? Como que isso transforma a vida do crente? Quando nós entendemos, meus irmãos, o que Deus fez através de João 1, e nós percebemos o tamanho da graça de Deus na encarnação do verbo, na presença do verbo, e na ação do verbo naquela cruz, quando nós compreendemos isso, nós não temos outra coisa a fazer a não ser glorificar esse Deus, a não ser cultuar esse Deus e falar, Senhor, a minha vida é tua, toma nas tuas mãos. Nós não temos outra coisa a fazer a não ser, eu vou servir a esse Deus, com os meus dons e habilidades que o próprio Deus deu. Eu vou ser um presbítero impressionante, eu vou ser um pastor, um diácono, um líder de jovens impressionante, porque eu devo tudo a esse Deus, eu que já estava morto e condenado, merecendo o inferno, Deus de repente Ele fala, não, você não mais vai para o inferno, não porque você merece, mas porque eu sou gracioso. Meus irmãos, você percebe como isso muda a vida do crente? A hora que o crente percebe isso, ele percebe a graça de Deus, por isso que eu acho que é uma das lindas doutrinas, quando você entende o que Deus fez aqui através de João, e Deus agiu de forma graciosa, como que isso transforma a vida do crente? Porque o crente não mais vem à igreja com medo de Deus. Se você não vier ao culto, meu irmão, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Aquele carro zero, esquece. Aquela casa, nem pensar. Tudo te irá mal. O crente não tem mais medo de Deus, porque ele entende, na verdade, a graça de Deus derramada em tudo. E a graça é derramada no nosso trabalho, no nosso emprego, no nosso dia a dia, na compra do carro novo, a graça é derramada. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Somos totalmente dependentes da graça de Deus. E quando o crente ele entende isso, ele quer viver uma vida de adoração. O pastor não mais precisa ficar no pé dele. Crente, vem para a igreja. Ô crente, vem para o trabalho da igreja. O líder de jovens, gente, vamos participar da programação dos jovens, vamos para o acampamento dos jovens. Ele não precisa mais falar isso. Porque o irmão já entendeu o que Deus fez na vida dele. O irmão já entendeu o tamanho do sacrifício do Senhor. O irmão já entendeu o tamanho do amor de Deus. Quando ele faz todo esse plano, e ele mesmo executa todo esse plano. Quando ele traz a vida para pessoas mortas. Quando o irmão entende isso, esse irmão não quer sair da igreja. Esse irmão, ele não quer perder as programações. Esse irmão, ele não quer ficar sem ler essa palavra, porque ele quer conhecer mais esse Deus. Ele quer conhecer mais esse Deus.
Ele quer crescer no conhecimento de Deus e ele quer servir esse Deus com muito mais valor. E eu não preciso ficar clamando para esse crente: crente, faz isso, por favor, quebra essa, me ajuda, crente. Porque o crente, ele está ali preocupado com a glória de Deus. Ele está altamente comprometido com a glória de Deus. Quando você olha o apóstolo Paulo, e aquilo que Paulo passou, ele dá um relato impressionante, se não me engano está em 2 Coríntios 5, ele começa a falar o que aconteceu com ele durante o seu ministério. E Paulo foi perseguido, apedrejado, e naufrágio, e isso, aquilo outro, e as pessoas falam: mas como que esse Paulo aguenta ficar trabalhando na igreja? Eu já teria desistido. Esse negócio de igreja dá muito trabalho, os crentes são muito complicados. Mas Paulo estava altamente comprometido com a glória de Deus, porque Paulo, ele entende o que o Verbo fez na vida dele. Paulo, ele compreende aquilo que Jesus representava na vida dele e quem era Jesus na vida dele. Paulo compreendia, e esta era a fonte de motivação do apóstolo Paulo. Não tinha um pastor pegando no pé dele, não tinha um conselho pegando no pé dele, o tempo todo cobrando. Paulo simplesmente entendia, e ele estava preocupado com a glória de Deus, porque ele entendia que não existia nada mais importante, nada mais interessante, nada mais prazeroso do que viver para a glória de Deus, porque Paulo entendeu quem é Jesus. Quando Paulo teve um encontro real com Jesus ali, e não apenas aquele encontro físico, mas o encontro no coração, quando aquela luz que resplandeceu no caminho de Paulo abriu finalmente os olhos dele, ele percebeu: eu não tenho outra forma de vida a não ser uma vida que glorifica essa luz, uma vida que propaga essa luz. E o verso 5 falou: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Meus irmãos, o Verbo, além de se encarnar, além de fazer tudo aquilo que ele fez, além de ser o próprio Deus, o Deus Criador, a fonte de vida, a fonte de luz, e ele fala para a igreja: eu já fiz tudo isso, e eu te dou agora o privilégio de participar da minha obra. Meus irmãos, você acha que Deus, ele realmente depende da igreja? Você que viu que a partir de Gênesis 3, ele já trouxe o plano da salvação, ele já traçou todo o caminho da salvação, ele manda o Verbo, ele é o próprio Deus, ele traz a vida para nós que estávamos mortos. Você acha realmente que ele depende da igreja? Mas, meus irmãos, nós somos privilegiados como igreja do Senhor, chamados para propagar essa luz. Meus irmãos, é privilégio nosso trabalhar para o próprio Deus, para esse Deus grandioso que João começa a apresentar. É privilégio dos crentes, privilégio de cristão, trabalhar, sofrer por esse Deus, é privilégio nosso. É assim que nós somos privilegiados por poder participar da obra de Deus, porque o próprio Deus já fez tudo. Quando nós pregamos, você acha que o pregador tem qualquer poder de convencimento? Não, o pregador agora citou uma palavra em grego, e isso deve ser algo impressionante. Você acha que isso que impressiona? Você acha que é isso que transforma a vida das pessoas? A própria palavra diz que é a ação do Espírito Santo. Quando a igreja prega a palavra, o Espírito Santo, ele age, ele transforma a vida das pessoas. É o Deus quem faz tudo. É o próprio Deus quem faz tudo, do começo ao fim. E nós somos participantes da sua obra. Temos o privilégio de participar da sua obra, como também participaremos da sua glória. Deus faz tudo. E Ele nos dá o privilégio de dividir algumas coisas. Meus irmãos, é privilégio nosso. É privilégio da igreja. A igreja que entende a luz. A igreja que é a portadora dessa luz. Ela deve ser responsável por transmitir essa luz. Por transmitir essa vida. Nós que quando conhecemos a Cristo, nós agora somos os portadores dessa boa mensagem, dessas boas novas, e é privilégio nosso transmitir essa luz. Nós não podemos, como igreja, ficar guardando essa luz e fica todo mundo, um iluminando a cara do outro. É legal, é muito gostoso, mas, meus irmãos, use a luz nas trevas. A luz, você vai ver o maior efeito dela nas trevas. Porque se eu acender o celular aqui agora, você não vai perceber quase diferença alguma com a luz do meu celular, mas se essa sala estiver fechada, apagada, você vai perceber a diferença que ela faz nas trevas. Nós somos igreja do Senhor, igrejas do Verbo,
chamados para fazer a diferença nas trevas. Seja nas trevas ali da sua família, da sua casa, ali da sua vizinhança, do seu bairro, ou do seu país, do mundo. Eu não sei para onde Deus te chamou, mas Deus te chamou para resplandecer essa luz, para portar essa luz e espalhar essa luz, essa fonte de vida que somente nós conhecemos. Eu não acho, sinceramente eu não acho, meus irmãos, eu não acho que qualquer ação governamental da prefeitura ou de qualquer esfera do governo, ela seja capaz de trazer luz às trevas. Mesmo que ela faça um projeto de iluminação no bairro que não tem luz, ela ainda não é capaz de trazer a luz às trevas. Eu não acho que a melhora social, ela está passando pelo mundo, mas a melhora social, ela passa pela melhora das pessoas, e a melhora das pessoas está em deixar uma vida de pecado, está em deixar de viver uma vida adorando o pecado, e ter uma vida que adora a Deus. E isso só acontece quando a igreja, que conhece a luz, que conhece o verbo, a igreja começa a espalhar essa luz pela sociedade. Meus irmãos, nós temos até essa transformação. E aí nós temos a transformação real. E é papel da igreja, é privilégio da igreja. É privilégio da igreja. Não perca essa chance de trabalhar para Deus. Você que teve seus olhos abertos, você que entendeu sobre quem Jesus falava, não perca essa chance. Não perca essa chance. O verbo era Deus. O verbo era Deus. E quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É apenas aquele que te auxilia, apenas aquele que ouve as suas queixas? Quem é Jesus para você? Meu irmão, João disse que que Jesus era o próprio Deus, que se encarna, fonte de vida, fonte de luz. E isso faz toda a diferença na sua vida como crente. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas lá fora, que estão nas trevas ainda. Isso faz toda a diferença. Por isso que eu concluo, reafirmando e novamente relembrando os irmãos, entender quem é Jesus na sua vida faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se você não conhece Jesus ainda, quem sabe hoje é uma boa oportunidade. Se você nunca tinha visto Jesus apresentado da forma que João apresenta, prazer, esse é Jesus. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem nós servimos e adoramos e glorificamos. E é esse Deus a quem nós pregamos, a quem nós propagamos. É esse o Deus.